Quando se fala em independência do Brasil, esta talvez seja a primeira imagem que nos vem à cabeça. Dom Pedro erguendo a espada numa frase que ficou célebre: independência ou morte. Na verdade, esse momento da nossa história não se resume a um gesto do príncipe regente. A independência do Brasil é o resultado de um longo processo onde muitos outros fatos significativos aconteceram. No programa de hoje, vamos voltar ao século XVIII, onde esse processo teve início. Em Portugal, no século XVIII, quase não se produziam manufaturados. A grande maioria da população portuguesa trabalhava na produção de alimentos. Os produtos manufaturados que eram consumidos em Portugal e nas suas colônias vinham de fora, importados principalmente da Inglaterra. Assim, grande parte da riqueza de Portugal, que vinha diretamente do Brasil e de outras colônias, era repassada para a Inglaterra como forma de pagamento pelas manufaturas importadas. Por esse motivo, Portugal era, no século XVIII, um país economicamente dependente da Inglaterra. Nessa mesma época, as ideias liberais e iluministas passaram a influenciar a política econômica dos países europeus, levando a diversas transformações políticas em todo o mundo. Alguns princípios iluministas foram aplicados em Portugal a partir de 1750, com a ascensão de Dom José I ao trono. Quando Dom José I subiu ao trono, ele nomeou como seu primeiro-ministro o Marquês de Pombal. Ao assumir esse cargo, Pombal pretendia mudar a situação de dependência e atraso de Portugal em relação aos outros países europeus, promovendo uma nova política econômica. Para isso, ele adotou medidas de incentivo à produção agrícola e à manufatura, tanto em Portugal como em suas colônias. No Brasil, Pombal organizou duas grandes companhias monopolistas de comércio no norte e no nordeste do país. Nessas regiões desenvolveram-se culturas de algodão, arroz, cana-de-açúcar e tabaco. Instalaram-se também máquinas de beneficiamento e manufaturas de tecidos de algodão. Na região sudeste, foi liberado o comércio com todas as nações europeias. Assim, passaram a chegar ao Brasil mercadorias francesas, holandesas, espanholas, italianas e inglesas. Ainda na região sudeste, Portugal incentivou particularmente a economia. Desenvolveu culturas de anil, amora e trigo. Estabeleceu algumas manufaturas e estimulou a exploração de minas de ferro. Apesar dos esforços de Pombal para diversificar a economia, Portugal e Brasil continuavam a importar uma grande quantidade de produtos manufaturados europeus. E essas importações eram pagas principalmente com o ouro brasileiro. No entanto, no período de Pombal, entre 1750 e 1777, a produção de ouro em Minas Gerais já estava em decadência. As minas estavam esgotadas e as técnicas utilizadas eram deficientes. Nessa época, a cobrança de impostos sobre o ouro extraído não atingia a marca de 100 arrobas anuais, que era considerada o mínimo. Por isso, Pombal reduziu as importações pela metade, o que funcionou como mais um incentivo ao desenvolvimento interno das manufaturas. As modificações de Pombal também atingiram a administração pública. Para controlar as finanças e evitar o contrabando e a corrupção, Pombal criou no Brasil uma junta de fazenda em cada capitania. Essas juntas eram controladas por comerciantes e por fazendeiros brasileiros, os homens mais ricos de cada local. Assim, esses homens passaram a administrar os negócios fiscais, militares e judiciários da colônia, conquistando um importante espaço de participação e decisão. Todas essas medidas adotadas por Pombal favoreceram o desenvolvimento econômico interno da colônia e o fortalecimento da nascente burguesia colonial. Por outro lado, essas mesmas medidas prejudicaram alguns grupos políticos e econômicos. Alguns comerciantes portugueses, por exemplo, ficaram sem o direito ao monopólio comercial.
e os ingleses, por sua vez, passaram a sofrer a concorrência de outros países europeus no comércio com Portugal e suas colônias. Em 1777, Dona Maria I substitui Dom José I no trono de Portugal. Dona Maria era apoiada em parte por esses grupos que se sentiram prejudicados com a administração de Pombal. Assim, depois de muitas pressões, o Marquês de Pombal se afastou do comando do Ministério Português. Em relação às colônias, o reinado de Dona Maria I representou um retrocesso. Ela mandou fechar as manufaturas de tecidos, de metalurgia, de ourivesaria e enviou interventores portugueses para reformular a administração colonial e arrecadar os impostos atrasados. A região das Minas Gerais foi muito atingida com essas medidas de Dona Maria I. Em 1788, os impostos atrasados nessa região já somavam 500 arrobas de ouro. O governo de Lisboa, através dos interventores, ordenou que se realizasse a derrama, ou seja, a cobrança dos impostos atrasados. Com isso, os homens mais ricos da região, que haviam conquistado grande autonomia política e administrativa em relação à coroa portuguesa no período de Pombal, sentiram-se seriamente ameaçados. Inspirados pelos ideais iluministas franceses e pelo exemplo da independência dos Estados Unidos, alguns mineiros foram se organizando e amadurecendo um sonho: tornar o Brasil independente de Portugal e instaurar uma república. Foi planejada uma revolta popular que deveria ocorrer no dia da derrama. Era a Inconfidência Mineira. No entanto, uma denúncia feita ao governador da capitania fez com que o movimento fosse descoberto e fracassasse. Corria o ano de 1789 e o governo de Dona Maria I, preocupado com a recente independência dos Estados Unidos e os rumos da Revolução Francesa, reprimiu duramente os inconfidentes. Alguns foram julgados e perdoados, outros foram deportados para a África ou morreram na prisão. Apenas um dos inconfidentes, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte na forca. O episódio da Inconfidência Mineira inspirou inúmeros quadros, livros, filmes e obras de arte de todo o gênero. Uma escritora brasileira, Cecília Meirelles, escreveu um longo poema narrando esse episódio da nossa história, O Romanceiro da Inconfidência. No trecho que nós vamos ler, a autora fala sobre Tiradentes e sobre seus ideais de independência. Do Caeté à Vila Rica, tudo é ouro e cobre. O que é nosso vão levando e o povo aqui sempre pobre. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, que não passava de alferes de cavalaria. Quando eu voltar, afirmava, outro haverá que comande. Tudo isto vai levar de volta e eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América inglesa e bradava, há de ser nossa tanta riqueza. Por aqui passava um homem e como o povo se ria. Liberdade, ainda que tarde, nos prometia. Além da Inconfidência Mineira, outros movimentos de rebelião contra o domínio português ocorreram em diversas regiões do Brasil. Todos esses movimentos foram duramente reprimidos. Em 1792, Dona Maria I foi afastada do trono português e seu filho, Dom João, se tornou príncipe regente. Durante a regência de Dom João, prevaleceram em Portugal e nas colônias os interesses econômicos da Inglaterra. Nessa época, a Inglaterra pretendia comercializar seus produtos diretamente com as colônias. Como os comerciantes portugueses tinham um monopólio da compra de matérias-primas brasileiras e da venda de produtos manufaturados para o Brasil, eles funcionavam como intermediários nas relações comerciais entre Inglaterra e Brasil. E isso encarecia os preços para os ingleses. Ao mesmo tempo, já no começo do século XIX, a Inglaterra começava a ter fortes concorrentes no mercado europeu. A França ressurgia como uma potência econômica e política sob o comando de Napoleão Bonaparte. Napoleão havia dominado política e militarmente quase toda a Europa, mas não tinha condições de conquistar a Inglaterra através da força militar. Por isso resolveu atingir os ingleses economicamente. Em 1806,
Napoleão decretou que todas as nações europeias aliadas da França ou sob seu domínio fechassem seus portos ao comércio inglês. Começava o chamado bloqueio continental. Portugal sofreu muitas pressões de Napoleão no sentido de aderir a esse bloqueio. Se não o fizesse, poderia ser invadido pelas tropas francesas. Mas como a coroa portuguesa estava comprometida economicamente com a Inglaterra, não poderia ceder a essas pressões. Para sair desse impasse, só restava a Portugal a alternativa de pedir auxílio político à própria Inglaterra. O governo inglês, por sua vez, respondeu que daria esse auxílio a Portugal, desde que a corte portuguesa se transferisse para o Brasil e que D. João se comprometesse a abrir os portos brasileiros para os produtos ingleses. Com isso, o Brasil passaria a ser a sede do governo de Portugal e estaria encerrado o monopólio comercial português com a sua mais importante colônia. Em 1808, a família real portuguesa chegava então ao Rio de Janeiro, capital da colônia, e D. João imediatamente cumpriu o acordo feito com a Inglaterra, abrindo os portos do Brasil ao comércio inglês. A Inglaterra obteve ainda outras vantagens. O Tratado de 1810 estipulou tarifas alfandegárias mais baixas para os produtos ingleses do que as cobradas para os produtos de outros países, inclusive de Portugal. Enquanto a Inglaterra pagava apenas 15% do valor de suas mercadorias, Portugal pagava 16% e os outros países pagavam 24%. Isso praticamente eliminava a concorrência de outros países no mercado brasileiro, que não podiam competir com os preços dos produtos ingleses. A transferência da corte para o Brasil também trouxe benefícios para a colônia. D. João liberou e incentivou o desenvolvimento de atividades manufatureiras e criou instituições financeiras e bancárias. Além disso, D. João estimulou a cultura e as artes, criando escolas e instituições, como o Jardim Botânico, por exemplo, que até hoje existe no Rio de Janeiro. Além disso, foram reativados o comércio interno e externo e a agricultura de subsistência. A administração pública foi reorganizada e a imprensa e as instituições culturais desenvolvidas. Mas apesar do incentivo que D. João VI deu à economia, muitos setores internos brasileiros não puderam se desenvolver por causa da concorrência com os produtos ingleses. A transferência da corte para o Brasil e as medidas tomadas por D. João VI possibilitaram um relativo desenvolvimento político e administrativo da colônia. Esse desenvolvimento, juntamente com as ideias de independência que já circulavam no Brasil e com interesses liberais ingleses, contribuiu para o processo de emancipação política brasileira na década seguinte. E é isso que nós vamos estudar no próximo programa. Até lá!